deste culto, esse louvor, adoração que nós dedicamos ao Senhor nesta noite. Deus, cremos que o Senhor está recebendo, ó Deus, o nosso culto, que o teu trono, Pai, esteja realmente sendo cheio com a glória que está aqui nesta noite, que está sendo levado até o teu trono de graça. Deus, que tudo quanto estamos fazendo aqui nesta noite seja recebido pelo Senhor, e nós cremos que sim, porque estamos fazendo com o nosso coração, com a nossa alma, com o nosso entendimento, entendendo que o Senhor merece toda a nossa adoração e louvor, e é o que estamos fazendo nesta noite. E nós cremos, Pai, que em meio ao louvor, à adoração, o Senhor dispensa graça, e certamente a tua graça está pairando sobre este lugar, curando vidas, amém, transformando corações, amém, nesta noite, Pai. Ó Deus, nessa gratidão que ao Senhor rendemos. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Aqueles irmãos que vieram preparados para entregar os seus dízimos, ofertas, então esse é o momento. Nosso culto está esticando um pouquinho hoje, porque é um culto especial. É um culto de gratidão, de adoração, de louvor a Deus. E eu creio que é um momento de nós também reconhecermos que precisamos adorar a Deus, precisamos ser gratos a Deus por tudo quanto o Senhor tem feito em nosso favor. Pai, agora nós oramos por esses irmãos que estão contribuindo, trazendo as suas ofertas. Oramos por aqueles irmãos que trouxeram as suas primícias, aqueles irmãos que fizeram a entrega do leite ao Hospital do Amor. Ó Deus, a tua palavra diz que tudo quanto entregamos ao Senhor, o Senhor nos abençoa. O Senhor promete, ó Pai, que os nossos celeiros serão cheios, as nossas dispensas serão abastecidas, quando nós obedecemos ao Senhor nos nossos dízimos, contribuições e primícias. E nós cremos que o teu povo aqui é um povo abençoado, porque é um povo obediente nesta área, Pai. Nós oramos e te agradecemos e novamente pedimos, dispensa do teu favor sobre esses irmãos, no poder do nome de Jesus. Amém. Queremos refletir um pouquinho nesta noite sobre um texto ali no livro de Crônicas, o primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, versículos 10 a 13. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, versículos 10 a 13. Eu aguardo um pouquinho, Crônicas fica ali um pouco antes do livro de Salmos, né? Então procura ali do meio da Bíblia para trás, você vai encontrar 1 Reis, 1 Samuel, 1 Crônicas, está ali naquele miolinho, um pouquinho antes dos Salmos. E a palavra de Deus ali diz o seguinte, 1 Crônicas 29, 10. Davi louvou ao Senhor na presença de toda a assembleia, dizendo: Bendito sejas, ó Senhor, Deus de nosso Pai Israel, de eternidade a eternidade. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti, tu dominas sobre as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o teu glorioso nome. Irmãos, esse texto da palavra de Deus nos mostra Davi vivendo seus últimos dias na terra. Daí a algum tempo ele estaria passando o trono a Salomão, seu filho, estaria morrendo. E aqui ele conclama o povo de Israel para um ajuntamento. E ele havia doado uma fortuna pessoal muito grande para a construção do templo, que era um dos seus objetivos, embora ele não pudesse fazer isso, porque Deus não permitiu. Mas ele doou da sua fortuna, do seu tesouro, uma grande quantidade para a construção do templo. E os líderes e o povo, inspirados nesta atitude de Davi, fez a mesma coisa. Eles fizeram a mesma coisa. O texto diz ali no versículo 6 e 7, que nós não lemos, diz que eles ofertaram espontaneamente 175 mil toneladas de ouro. Presta atenção na quantidade aqui.
10.000 moedas de ouro, 350 toneladas de prata, quanta coisa, 632 toneladas de bronze e 3.500 toneladas de ferro. Que tesouro tremendo que estava sendo doado aqui para a construção do templo, devido à magnitude que seria aquele templo que alguns anos mais tarde seria construído por Salomão. E essas ofertas foram tão abundantes, tão significativas, que a obra de Deus podia ser realizada sem qualquer impedimento, sem qualquer trave. Então o momento não era de tristeza pelo final do reinado, Davi estava entregando praticamente o final do seu reino, mas um momento de grande celebração pela construção da futura casa de Deus. Queria ser o lugar onde Deus seria adorado. E nesse ápice de generosidade e dedicação, Davi não se levantou para agradecer ao povo, ele poderia ter agradecido ao povo por tanta coisa que o povo doou, e nem para fazer um discurso sobre as suas próprias conquistas, que seria também talvez uma ocasião. Mas ele levanta a sua voz para adorar a Deus de todo o seu coração. O que ele tinha em mente aqui era adorar a Deus, era ser grato a Deus. Ele levantou os seus olhos àquele que é a fonte de tudo. E essa oração de Davi, nós podemos dizer que é um dos mais belos e profundos hinos de adoração e de gratidão registrado nas Escrituras. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre esse texto, aprender aqui que nós também devemos fixar os nossos olhos em meio às nossas conquistas, ofertas, as nossas vidas, principalmente fixar os nossos olhos em Deus, porque tudo que temos, tudo que possuímos vem de Deus. Quer dizer, antes de entrar na primeira parte da nossa palavra, a verdadeira adoração e a vida abundante de um homem de Deus ou de uma mulher de Deus brotam do reconhecimento de que o Senhor é a fonte de tudo o que temos, o dono de tudo o que possuímos e o dono, em geral, de todas as coisas. E nós queremos, então, analisar rapidamente 3 vertentes dessa oração de Davi. Primeiramente, ele reconhece a natureza de Deus. Veja, ele nos versículos 10 a 11, tem algumas frases interessantes. Ele fala assim: bendito seja, ó Senhor, de eternidade em eternidade. A palavra bendito nessa frase vem da língua hebraica barak, ou da palavra hebraica barak, e significa louvado seja, digno de todo louvor, de toda adoração. Ele reconhece que Deus é eterno, que Deus não tem começo, que Deus não tem fim, e que a nossa vida é apenas um pontinho na linha do tempo, comparado com a eternidade, comparado com o que Deus é. Ele também apresenta uma lista dos atributos de Deus. Ele fala a grandeza, o poder, a glória, a majestade, o esplendor. Ou seja, ele não está dizendo que Deus tem essas coisas, mas ele está dizendo que Deus é essas coisas, ele é a essência dessas coisas. A grandeza de Deus pertence à sua essência, e o poder de Deus é a sua natureza. E a sua glória é aquela aura invisível, ou visível, podemos até dizer, né, que cobre a majestade de Deus e fala da sua autoridade real, do seu esplendor, da sua beleza. Ou seja, ele descreve Deus como Deus é. Irmãos, muitas vezes, a nossa visão de Deus é uma visão muito míope, muito pequena. Nós reduzimos Deus a um mero ajudante celestial, a um mero servo das nossas vontades. Isso acontece. Um Deus que serve apenas para nos auxiliar naqueles momentos que nós estamos enfrentando dificuldades. Quando deveríamos reconhecer que Deus é tudo, que Deus é grandeza infinita, nós precisamos entender que Deus é de fato o Todo-Poderoso, aquele que merece o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa glória. Mas Davi não parou apenas falando da natureza de Deus, mas ele declara também a soberania de Deus. Versículos 11 e 12 do texto que lemos. Nesse ponto, a teologia de Davi, ela vai se tornando um pouco mais prática.
Ele passa a explicar porque Deus possui todos aqueles atributos que nós vimos. Primeiro ponto, ele diz o seguinte: Deus é dono de tudo. Veja essa frase: porque tudo que há nos céus e na terra é teu. Irmãos, este é o fundamento de tudo. Nada do que existe é estranho para Deus. E nada é independente dele. O mundo é criação de Deus. O mundo é de Deus. Nossa casa, o meu carro, o seu carro, nosso salário, os dons que possuímos, até mesmo os dons que recebemos para o ministério. Tudo isso, em última instância, vem dele e é dele. E ele nos dá, na medida em que nós nem merecemos, inclusive, na medida em que nós estamos na sua obra. Davi havia doado uma fortuna para Deus, mas ele reconhecia que estava apenas devolvendo aquilo que Deus já havia lhe dado lá atrás. Porque se você tem o que você tem hoje, é porque Deus te deu. Se você tem uma casa, se você tem um carro, se você tem um patrimônio, é porque Deus te deu. Porque tem muitas pessoas que nasceram no mesmo dia que você nasceu e às vezes não tem nada do que você tem. Outra coisa que ele coloca, porque Deus reina. Ele fala assim: teu Senhor é o reino. Deus não é apenas o dono das coisas, mas Ele é o soberano, Ele é o dono do mundo. Ele governa e está no controle de tudo. Muitas vezes nós até achamos que Deus perdeu o controle. Às vezes olhamos para a nossa nação e às vezes fala: será que Deus está preocupado? Irmãos, tudo está no controle de Deus. Mesmo numa nação comunista que persegue os crentes, que mata os crentes, Deus está no controle. E aquele governo só permanece até quando Deus quer. Outra coisa que ele reconhece: porque tudo vem de Deus. A riqueza, ele fala assim: a riqueza e a honra vêm de ti. Irmãos, isto é um golpe bem direto na minha soberba, na sua soberba. Muitas vezes nós achamos que aquilo que nós temos é fruto do nosso trabalho, é fruto do nosso esforço, e achamos que merecemos até honra por aquilo que nós somos. Às vezes alguém nos acusa de alguma coisa, e você acha: não, mas eu não sou isso, olha, eu até mereço ser elogiado, porque eu faço isso, eu faço aquilo. Tudo vem de Deus. E você só está vivo porque Deus quer que você esteja vivo. Você só está sentado nesse banco aqui assistindo um culto porque Deus permitiu que você viesse aqui. Porque você poderia estar internado num hospital, em coma, ou em estado terminal, esperando a morte. Mas você está aqui porque Deus permitiu que você viesse. Muitas vezes nós achamos que somos independentes, mas não somos. Davi declara: tudo é dádiva de Deus. Toda a capacidade de produzir riqueza e todo o reconhecimento que recebemos vem de Deus. Veja o que ele fala. Lembre-se, ele não. Agora eu estou usando um texto lá de Deuteronômio 8:18, que diz assim: lembrem-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza. Se Ele tirar essa capacidade, você não é capaz nem de trabalhar para receber o seu salário. Ele é o dono de todo o poder. Por isso que ele fala assim, ainda nesse ponto: nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar forças a todos. Ou seja, nossa força é pequena, ela é limitada, ela vem de Deus. Precisamos entender que tudo vem dele. E o último ponto: diante de tudo isso, resta gratidão e louvor. É o que Davi faz no versículo 13. Veja o que ele coloca. Primeira frase desse versículo: agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o teu glorioso nome. Eu destaquei aqui a palavra agora. Ela não está aqui por acaso. Essa palavra é o que a gente chama na língua portuguesa de um advérbio, né? Agora. Ou seja, tudo, ele está percebendo tudo que está acontecendo, ele está reconhecendo tudo que Deus é, e agora ele chega nesse ponto: agora, nosso Deus, damos-te graças, louvamos o teu glorioso nome. Ou seja, a conclusão lógica de tudo aquilo que ele já disse até agora na sua oração.
Ele fala, visto que tu és tão grande, visto que tudo é teu, agora nós te agradecemos. Esse deve ser, irmãos, o nosso reconhecimento. Devemos olhar para Deus com ação de graças por tudo quanto Ele faz, tudo que Ele tem feito em nosso favor. É interessante que a oração começa e termina com louvor. Não é um louvor para conseguir alguma coisa. Às vezes a gente fala, Deus está no meio do louvor, e quando Deus está no meio do louvor, vem os milagres. É verdade tudo isso. Mas o louvor aqui não é para conquistar alguma coisa, mas é um louvor que tem uma finalidade em si mesmo. Ou seja, esse louvor é para dizer que o nome de Deus é glorioso, que o nome de Deus é a soma de todos os seus atributos, e que louvar o nome de Deus é celebrar tudo o que Ele é. Ou seja, a nossa vida é moldada pelo que enche os nossos olhos, pelo que enche os nossos lábios. E quantas vezes nós reclamamos simplesmente porque os nossos olhos estão nas circunstâncias. Mas devemos lembrar que os nossos olhos têm que estar na fonte. E essa fonte é o Senhor. A nossa gratidão deve estar em Deus. Vamos esquecer os queixumes, muitas vezes as reclamações, e focar verdadeiramente no Deus a quem servimos. Mesmo nas nossas dificuldades, Ele merece todo o louvor, toda a nossa adoração. Eu quero concluir a palavra dessa noite dizendo o seguinte: a oração de Davi é um lembrete poderoso para nós. Em um mundo que fala aos nossos ouvidos sempre assim: agrade-se, compre mais, conquiste mais. Eu estou sempre brigando com a Miriam. Miriam, você está comprando muito, Miriam, você está gastando muito. É tudo seu. A palavra de Deus, ela sussurra uma verdade libertadora aqui. Nada é nosso, tudo é dele. É isso que a gente tem que aprender. Se você está se sentindo orgulhoso pelas suas conquistas, lembre-se de uma coisa: a riqueza e a honra vem de Deus e não dos seus esforços. Se você está ansioso sobre o futuro, lembre-se, o reino é dele, ele está no controle. Se você está sobrecarregado e fraco, lembre-se dele, que a força e o poder estão nas suas mãos, e ele concede aos que o buscam. Se você quer saber como viver uma vida que agrada a Deus, olhe para Davi. Vamos recordar um pouquinho das três coisas aqui. Primeiro, Davi reconheceu a fonte. A fonte é Deus. Davi declarou a soberania da fonte, é Deus. E ele respondeu com gratidão à fonte. Faça hoje da oração de Davi a sua oração. Por 5 minutos. No dia, na sua vida, lembre-se que Deus merece a nossa gratidão, que Deus merece o nosso louvor. Nós vamos ter uma oração. Curva sua mente agora diante do Senhor, em atitude de gratidão, enquanto o pastor Luiz vai orar. Depois ainda vamos ter mais uma música. Obrigado, Senhor. Tua palavra diz que a tua graça é melhor do que a vida. E nós temos a graça e vida. Louvado seja o teu nome. Obrigado, Deus, pela nossa igreja, comprada com o sangue do Cordeiro. Obrigado, Deus, pela nossa família de sangue que amamos. Obrigado pelo alimento. Obrigado pela salvação. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós a cada instante. E muitas vezes nós não somos gratos, mas nessa noite é um culto de ação de graça. Obrigado por tudo, porque a tua graça nos alcançou. E nós declaramos que somos um povo abençoado, guardado pelo Senhor. E esperamos a sua volta. O Senhor está preparando lugares maravilhosos para o teu povo, Deus. E o tempo que ficarmos aqui nesta terra, queremos ter uma vida de gratidão por tudo. Se somos alguma coisa, não temos mérito nenhum, mas é pela tua graça, é por Jesus Cristo.
Muito obrigado pelo culto desta noite, os louvores, a palavra, e que haja sempre no nosso coração uma palavra, gratidão por tudo, no nome de Jesus. Amém. Gostaria de chamar à frente os adolescentes, que vão cantar um cântico, que ensaiaram hoje, bonito demais. Irmãos, quantos adolescentes estão chegando aqui? Adolescentes, alguns jovens, também os pessoal que tem servido, né, no ministério dos adolescentes como líderes ali. Nós somos gratos a todos aí por essa ajuda. Falando para o pessoal nos microfones aqui. E lembrando também, se você é adolescente e você não está aqui, seu lugar também aqui, tem lugar para você. Então, pais, traga aí os seus adolescentes para participar das programações. Eles também fazem parte da nossa igreja. E o que nós podemos lembrar é que a verdadeira rendição diante de Deus nasce de um coração que reconhece quem Ele é, o que Ele faz e que permanece grato mesmo diante das lutas. A gratidão mantém o nosso coração sensível, quebrantado e pronto para ser moldado pelo Senhor. Eu vou convidar vocês para se colocar no versículo aqui, para nós lermos juntos. Está lá no Salmo 51, versículos 10 e o versículo 17. Vamos ler juntos? Cria uma renova dentro de mim um espírito de sábio. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Então que hoje, com corações gratos e humildes, nós possamos também dizer: Senhor, eu me rendo, molda o meu coração e renova o meu espírito. Amém?
é melhor. Descansarei em ti, submisso estou aqui, diante de ti. Eu me rendo. Você pode ficar de pé, cantarmos o último cântico, depois o pastor agradeça. Esse último cântico, um agradecimento por tudo que aconteceu nesse lugar. Vamos cantar. Por tudo que vencer. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Agradeço, meu Senhor.
Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Te agradeço. Te agradeço. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Amém. Deus te abençoe.